Estamos aqui hoje para um bate-papo com o tema Um Diálogo sobre Perspectivas Humanas. Nosso convidado hoje é Sebastião Rocha, doutor, historiador, antropólogo, educador e folclorista brasileiro. Para contribuir com a mediação desse bate-papo, convidamos também o cientista social, mestre em gestão social, educação e desenvolvimento local, o professor de ciência política do aprendiz, Gilber Araújo. Bom, começando o nosso bate-papo, para quem ainda não te conhece, quem é Sebastião Rocha? Bom, na realidade, meu nome é Tião Rocha, o apelido é Sebastião, ninguém me chama por isso. Eu sou antropólogo por formação acadêmica, educador popular por opção política, sou folclorista por necessidade, sou mineiro por sorte, sou atleticano por sina. Todo mundo tem um defeito grave na vida, eu tenho alguns, esses são deles, com muito orgulho. E sou idealizador, né, do Centro Popular de Cultura e Desenvolvimento, que é uma instituição que tem 36 anos de existência e que é uma instituição de aprendizagem a qual eu me dedico, né, inteiramente a ela, né, como aprendiz que sou. O Tião é um dos sujeitos que ele pensa fora da curva, né? Ele tem ideias que chocam várias pessoas porque realmente ele pensa ao contrário de muita gente, né? Então ele pensa de maneira muito diferenciada. E pessoas engessadas, pessoas que não estão abertas à aprendizagem, têm um pouco até de dificuldade de compreender o Tião, porque ele pensa numa lógica diferente, né? E compreender essa lógica não é fácil, né? Então, você precisa de querer estar aprendendo. Então, Tião, eu queria que você contasse um pouquinho para nós por que você é um dos poucos professores brasileiros que largou a docência em Ouro Preto para se dedicar a um outro projeto. Bom, o Drummond dizia, né, vai ser gosto na vida, né? Eu sou canhoto, então o cara já pensa ao contrário, sempre teve, né, fazer as coisas ao contrário da direita, né? Mas acontece o seguinte, quer dizer, quem faz, como eu estudei na universidade, fui fazer história, depois fazer antropologia, o caminho natural é ser professor. Eu fui dar aula, né? E eu dei aula durante muitos anos, em todos os níveis. Eu dei aula no ginásio, depois do segundo grau, depois do terceiro grau, depois eu fui para o terceiro grau e meio, dei aula na graduação, dei aula no mestrado, dei aula no doutorado. Eu dei muita aula na minha vida. Um belo dia, era professor, né, na Universidade Federal de Ouro Preto. Eu tive uma coisa que eu costumo ter ao longo da minha vida. Os americanos chamam de insight, né? Nós mineiros chamamos de clarão mesmo, né? E eu cheguei um dia na escola e falei, chega, a partir de hoje eu não quero ser mais professor. O que aconteceu, Tião? Aconteceu que a partir de hoje eu quero ser educador. Eles falam, mas é a mesma coisa, professor e educador são sinônimos, ganham o mesmo salário, é a mesma coisa. Eu falei, não, são coisas diferentes. Qual a diferença? A diferença é que o professor é aquele que ensina e o educador é aquele que aprende. E eu acho que eu estou passando da hora de sair desse lugar, que é o lugar da ensinagem, ir para a aprendizagem. E não é por nada não, mas eu acho que essa universidade podia fazer a mesma coisa, né? Nós aqui estamos fechados entre as quatro paredes. O único assunto que eu escuto aqui que é recorrente é eu te cito e tu me citas. No final do ano vai sair mais uma tese e que ninguém lê, porque a gente tem mais paciência de ficar lendo as teses que a gente escreve para nós mesmos. E eu comecei a falar disso no departamento, colegiado, congregação, reitoria, né? E eu percebi que quanto mais eu conversava, mais incomodava as pessoas. Um dia caiu a ficha, né, que a universidade, ou aquela universidade, naquele momento, ela não queria educadores, ela queria professores. Ela não queria aprender, ela queria só ensinar. Aí eu percebi que eu estava no lugar errado, né? Aí eu fui ao lugar certo, que chama-se departamento pessoal, e falei para o chefe do departamento que eu queria sair, né? E ele falou, mas você não pode, você é um professor de uma universidade federal, estável, etc. Nenhum professor nunca pediu demissão daqui. Eu falo, mas companheiro, como é que a gente faz para sair daqui então? Ele falou, só com o pé na cova. Eu falei, antes não tem nem formulário para a gente mandar para o MEC, ninguém nunca fez isso. Isso é uma questão de formulário, nós vamos criar aqui agora. Foi um prazer conhecê-los, foi bom enquanto durou. Tá? Fui.
né? E isso tem 38 anos. Né? E aí, eu, os amigos me falaram, olha, se você quer ser um aprendiz, um educador, crie uma instituição para você, um guarda-chuva. E aí eu criei uma instituição de aprendizagem, que é o Centro Popular de Cultura e Desenvolvimento, que tem esse nome grande, mas, na realidade, é uma instituição para aprender. E aí que eu fui me dedicar, né, ao CPCD, a qual me dedico. Então, tudo que eu faço, aprendi e convivi a partir de então, nos últimos 36 anos, é fruto dessa experiência no CPCD. Assim que começou. Tem uma situação assim que foi muito interessante, quem acompanha o seu trabalho, tem uma história muito interessante sua que fala que você, na sua experiência na África, te trouxe um aprendizado muito bacana, né? O aprendizado da aldeia, né? Do que representa uma aldeia no ponto de vista educacional. Então, divide um pouquinho com a gente essa ideia, essa experiência, o que foi isso, o que foi essa aldeia, como é que surgiu essa ideia de aldeia? Ok. Tem que dar 2 passos para trás, né? O primeiro lugar onde eu fui trabalhar foi em Curvelo, Minas Gerais. E eu fui para Curvelo porque eu descobri num texto do Guimarães Rosa, para um parente dele, onde ele dizia que Curvelo é a cidade capital da minha literatura. Eu falei, se existe a capital, né, do estado rosiano, da literatura rosiana, eu quero morar lá. E eu fui para lá, atrás dos personagens do Guimarães Rosa. Não os encontrei. Mas o que eu mais encontrei naquela região, naquele sertão de Minas, era criança, uma meninada danada. E aí eu ficava, falei, gente, tem menino demais nesse lugar. Da onde é que sai tanto menino aqui nesse sertão? Né? Eu me perguntava. Eles falavam, menino sai da onde sai menino, ninguém nunca inventou outra solução, não, só existe uma. Né? Mas aqui tem demais. Eles falaram, não, mas aí é por causa do piqui. O que o piqui tem a ver com isso? O piqui é estimulante, afrodisíaco, um monte de coisa. Depois eu descobri que é uma questão ambiental. Se você não desmatar o cerrado e se o piqui der 3 safras no ano, a tendência é que a população vai aumentar 3 vezes. Porque para catar piqui tem que ir para o meio do mato, né? Entre idas e vindas, 9 meses depois apareciam os piquizinhos, né? Os filhos dos piquizeiros. E aí eu falei, bom, da onde eles vêm eu já sei, eu quero saber para onde eles vão, porque não havia escolas suficientes para tantas crianças. E quando havia escolas, eles não permaneciam, entravam, se matriculavam, mas não permaneciam. E aquilo começou a me angustiar. E um dia, num programa da rádio da cidade, eu levantei a seguinte questão, né? Se era possível fazer educação sem escola, ou se era possível de fazer boa educação debaixo de um pé de manga. E no final do programa, a repórter falou assim, e a resposta? Eu falei, eu não sei, mas se os seus ouvintes quiserem me ajudar, nós vamos tentar, né, encontrar um caminho. Foi daí que começou a nossa experiência. Né? Nessa prosa apareceram 26 pessoas, fizemos uma primeira roda, era uma conversa para ser uma tarde, mas ela demorou muitíssimas tardes, né? Porque a gente não conseguia falar como que deveria ser uma escola debaixo do pé de manga. Mas a gente sabia perfeitamente, né, pela experiência própria de cada um daquele grupo, como não deveria ter sido a nossa escola e como era a escola dos meninos naquela oportunidade. E aí, tudo que eu ouvi, eu produzi um material, né, com o aprendizado, o sumo dessas conversas, eu chamei dos não objetivos da educação. O que nós não queremos que aconteça com os filhos dos outros, né? Que eram coisas, pérolas que a gente ouvia. Por exemplo, uma diretora de escola uma vez começou um discurso em Ouro Preto assim, as crianças são como uma página em branco, onde devemos escrever um belo livro. Eu falei, meu Deus, né? Onde é que a porta de saída, né? Se uma diretora de escola considera uma criança de 7 anos página em branco, ela não entende nada de criança, né? Pensar que os nossos conhecimentos são os únicos verdadeiros, etc. São as 15 coisas, pérolas. Assim. E foi esse o ponto de partida do nosso trabalho, de sair para não fazer mais isso e trabalhar com essa experiência. Daí surgiu uma experiência que foi chamada o Projeto Sementinha, a escola debaixo do pé de manga. E a gente, depois de 10 meses de trabalho,
vai e volta, trabalha, vem e senta, ação, reflexão em ação, todos os dias, nós chegamos à conclusão que é possível sim fazer educação sem escola, que é possível sim fazer educação em qualquer parte, né? Porque educação é alguma coisa que só acontece no plural, e para que haja educação são necessárias no mínimo 2 pessoas, né? E a boa educação só é produzida pelos bons educadores. Então, esse conhecimento, eu fui chamado a São Paulo pela Fundação Kellogg, apresentei para eles as experiências e eu ganhei o apoio da Fundação durante uns 15 anos. Esse projeto saiu pelo Brasil e fora do Brasil, pela América Latina, foi para a África, e um dos lugares onde nós fomos trabalhar foi em Moçambique. Levar para eles o projeto A Escola Debaixo do Pé de Manga. E eu trabalhei lá com Moçambique durante quase 9 anos na formação de educadores que trabalhavam com as crianças e jovens que viviam nos campos de refugiados de guerra. E uma das coisas mais interessantes, né, e fundamentais no nosso aprendizado, que todo o meu discurso bonito, cheio de empáfia, cheio, né, de pé de página, ele não servia de base, porque eu tinha que fazer uma outra leitura. Quem era, né, esse outro, né, nessa pluralidade, nessa relação de aprendizado, né? Eu tinha que fazer uma leitura densa dessas pessoas. E aí, nesse exercício de aprender o outro, que a gente percebeu que eu tinha que fazer exame de fundo de olho, fazer oftalmologia social, né? Porque o que mais causava a morte, né, a miserabilidade em Moçambique não era a fome de comida, né? Mas era uma doença chamada melancolia, que é uma doença que dói a alma, né? A dor na alma, é a falta de expectativa de sentido na vida. As pessoas morriam de tristeza. Então, era buscar caminhos outros. Então, foi um exercício doloroso, mas riquíssimo. Mas um belo dia, desses anos todos, eu fui parar num lugar chamado Namalima, lá na Nampula, nordeste de Moçambique. Um lugar paupérrimo. E eu levei um choque, porque a comunidade, aquele vilarejo, ninguém tinha melancolia, né? Não havia aquele olhar de peixe morto. Havia brilho nos olhos, apesar de toda a pobreza e toda a miserabilidade econômica que tinha. E aquilo começou não só a atiçar a curiosidade, mas a minha angústia de tentar entender o que tinha acontecido. E perguntava para as pessoas: o que aconteceu com vocês nesse vilarejo? E depois de muitas tentativas, eles começaram a falar aos poucos, né? Parece mineiro, custa para soltar, vai aos pouquinhos, né? E um dia alguém falou assim: olha, nós começamos a mudar, foi depois da escola. A escola foi a diferença. E eu falei: qual escola? Eles mostraram aquela ali, que estava cheia de gente. Mas aquela ali é igual toda a escola, né? É pau a pique, feita de palha, terra de pindoba, né? Terra batida, né? 3x4. Eles falaram: mas aquela escola que foi a diferença, né? Eu falei: mas o que aconteceu? Eles falaram: essa escola foi seu Antônio que fez. Aí eu fui ligando os pontos. Eu tinha uma resposta, 2 respostas, eu fui atrás de seu Antônio. E um dia encontrei o velho Antônio, né? Morava na savana, e depois de muita dificuldade, ele me contou a história, que eu vou contar para vocês, né? Que quando voltamos da guerra civil, né, o Estado, nós vivíamos em campo de refugiados, nós fomos recolocados nos vários lugares, de acordo com a língua, a etnia e as regiões. Esse grupo foi para cá, né, lá em Namalima, e um dia fizeram a reunião da comunidade. O Réglo falou assim: gente, agora acabou a guerra, tomara que a gente vive em paz, etc, etc. O que nós estamos precisando? Alguém disse assim: tudo. Eu falei: não, a gente precisa de tudo, porque aqui não tem nada, nós vamos ter que refazer tudo, né? Mas não dá para fazer tudo de uma vez. Começamos por onde? Aí alguém falaram, sugestão, os velhos, as crianças, as mulheres e tal. Alguém falou: não, deixa os velhos para lá e tal, vamos começar com as crianças. Aí ele botou em discussão, todo mundo concordou que tinha que priorizar as crianças. Ele fez a outra pergunta: o que as crianças precisam? Aí o gaiato lá gritou: tudo, né? Ele falou: mas tudo não tem jeito, vamos por etapas. Começar por quê? Aí alguém sugeriu escola, ele botou em discussão. Todo mundo concorda? Concorda. Aí ele fez uma pergunta óbvia para o povo macua, né?
quem é que sabe fazer escola aqui? Aí o seu Antônio levantou a mão. Falou, eu sei. Aí, faz, seu Antônio? Faço. O seu Antônio já levantou daquela reunião e foi embora. Não tinha mais assunto para conversar. Já tinha esgotado a prosa dele. Foi para o meio do mato, pegar as pindobas, as palhas e tal, trabalhou lá uma semana e construiu esse casebre, né, que tinha o nome de escola. Foi lá no chefe, falou, está pronta, pode começar. Falou, ótimo, senhor, muito obrigado, mas não tem professor. Aqui ninguém é professor. Ninguém aqui sabe dar aula. Eu falei, então por que vocês pediram a escola? Né? Não, mas o dia que apareceu o professor, a escola vai estar aí. Não, você já devia ter arranjado. Ah, mas ninguém veio para cá, nós não temos condição, ninguém sabe. Aí o senhor Antônio não gostou da resposta, falou, então vocês vão me pagar pelo meu serviço. Falei, não, mas não foi combinado. Ele falou, vocês combinaram de arranjar professor, não arranjaram, então paga. Aí o Régolo falou assim, bom, o senhor pode ir de casa em casa cobrar. Se as pessoas toparem, o senhor pode receber. Ele foi de casa em casa, né, com uma pergunta. O que você sabe fazer? Né? Aí a pessoa respondia, eu sei fazer machamba, sei fazer roça. Então você vai, durante uma semana, ensinar na escola as pessoas a fazer machamba. Combinado? Combinado. Batia na outra porta e a senhora, eu sei fazer capulana. Capulana é roupa, tecido, de pano. Então, uma semana só vai ensinar a fazer isso. E a senhora, eu sei torrar castanha de caju. Uma semana. Então, ele foi cobrando naquilo que as pessoas sabiam. Durante uma semana, eles iam ensinar na escola, porque ele gastou uma semana para construir aquele espaço. Todo mundo concordou, preço justo, chumbo trocado não dói, né? E pronto. E assim foi. Falei, senhor Antônio, o senhor viu o que aconteceu? Né? Aquilo lá não para. E era verdade. Aquela escola, enquanto eu estive lá, ela nunca fechou as portas. Ela funcionava todos os dias, inclusive no fim de semana. Né? Um dia apareceu uma professorinha lá com os livrinhos dela, todo bonitinho. Né? Eu vim da aula, sou a professora. Aqui só volta depois da manhã, tá? Na sexta-feira, à tarde, só na parte da tarde, que o horário está assim. Ó. Ela era mais uma. E aí isso funcionava. Eu falei, seu Antônio, como é que é isso? Me conta, qual é a lição? O que a gente tira disso? Ele falou, Tião, nós macuas acreditamos que para educar uma criança é necessário toda uma aldeia. Não. O que a gente fez foi isso. E naquele dia eu falei, bom, eu posso voltar para o meu país, porque agora eu sei que eu quero. Né? Um educador é aquele que convoca aldeias, para não perder nenhum menino. Né? E foi isso que a gente começou a fazer e trouxe para o Brasil daquela experiência. E eu fico muito feliz agora, porque esse ano, quando começou o ano, eu tive duas belas notícias. Que em abril, o Papa Francisco estava convocando, né, os jovens com menos de 35 anos para ir para a cidade de Assis para discutir a nova economia, né, novo jeito, seria a economia de Francisco, para fazer frente à economia de Davos. E em maio ia haver um encontro em Roma, que foi adiado, né, que era reunindo, chamando uma convocatória para todo mundo para de pensar uma nova educação, né, para o mundo que tem que ser diferente do que nós vivemos. E ele usou como mote, como convocatória, né, a expressão dos macuas. Né? A palavra de ordem para convocar o mundo a repensar a educação foi isso, que nem os macuas. Para educar uma criança é necessário toda uma aldeia. Eu fiquei muito feliz, falei, opa, isso que a gente vem fazendo há mais de 30 anos, reaplicando isso para tudo quanto é canto, de olhar para a aldeia, aprender e convocá-la, isso agora virou, está na pauta do dia. Né? Então, essa é a história. Ela é longa, aí, mas ela está dentro desse processo. Importante demais, Tião, a colocação. Agora, você falou mais cedo, né, que foi o idealizador aí do Centro Popular de Cultura e Desenvolvimento, o CPCD. Foi criado em 1984, Belo Horizonte, e quando você criou, o que você queria com essa criação dessa instituição? Qual era o seu pensamento? Como é que era a sua linha de raciocínio para criar esse Centro Popular de Cultura e Desenvolvimento? Ele foi criado para ser uma instituição de aprendizagem. Eu precisava de ter um guarda-chuva institucional, né,
os amigos me falavam, olha, se você ficar andando para lá e para cá e procurando apoio, você não vai ser nem recebido. Imagina você sentar na frente de uma fundação do empresário, você fala, tem um tal Tião Rocha aí, né, querendo falar sobre educação de outro jeito. Então é melhor você criar uma instituição. Então eu criei, né? Está aí o presidente do Centro Popular de Cultura e Desenvolvimento. Quer dizer, antes da secretária acabar de falar, eu já estava lá dentro, porque eu era o centro. Né? Então, eu criei, né, e formalizei e tal, mas é uma instituição que tinha esse caráter. Né? Se você tiver curiosidade um dia e procurar lá nos nossos alfarrábios, o nosso documento de fundação foi o dia 1º de janeiro, às 3h da tarde de 1984, em Belo Horizonte. Aí você pensa, né? 7 pessoas criaram uma instituição. 7 pessoas, depois do Réveillon, no dia 1º, 3h da tarde, foram discutir para criar uma ONG, eles deviam estar todos bêbados, né? Não é possível. Entendeu? Mas eu marquei a data, eu queria começar a partir do dia 1º daquele ano, eu tinha que ter um guarda-chuva. Então, foi um grupo de amigos, nós criamos, e ele usa, hoje é o guarda-chuva institucional para nós. O que a gente faz no CPCD é fazer perguntas que nos tirem do lugar, que nos leve a aprender e a fazer o não feito ainda, criar um jeito novo de produzir informação, conhecimento e desenvolvimento. Então, para isso que ele existe. Então, ele foi criado para isso e continua cumprindo essa missão. Né? A gente vai, enquanto tiver motivo para aprender, nós temos motivo para existir. O dia que não tiver mais, a gente fecha as portas e muda de ramo. Né? Provavelmente a gente vai viver a vida inteira mais 15 dias e não vamos esgotar o programa, né? As nossas questões. Né? Tem uma situação assim que a gente, quando eu falei no começo do bate-papo, que é um sujeito que pensa fora da curva, né? E pensa de uma maneira um pouco diferente. Na educação tradicional, formal, você até colocou a questão da diretora que falava de escrever na página, né? Como se a criança pudesse, a gente pudesse escrever na vida dela aquilo que a gente quer. E na maioria das vezes isso acontece na educação formal, né? Que as pessoas elas vão tentar impor as suas vontades, as suas ideias para aquilo que está sendo construído. Então, no seu entendimento, como é que é fazer educação a partir daquilo que o outro já tem? Né? E não levar aquilo que você tem, né? Aquilo que está intrínseco em você. Mas como é que é trabalhar a partir do outro? Que é uma ideia muito do CPCD, né? Trabalhar a partir daquilo que o outro já tem. O que a gente aprendeu na nossa experiência, logo no início, quando eu falo que educação é alguma coisa que só acontece no plural, é porque eu preciso de, no mínimo, 2 pessoas, o eu e o outro. Né? E a educação não é que cada um traz, mas é aquilo que eles trocam. A gente tem que trocar o que tem pelo que não tem. Né? Porque quem troca 6 por meia dúzia está perdendo tempo. Só, né, que, infelizmente, nós fomos treinados a olhar o outro, né, não como um diferente, mas transformar o outro em desigual. Né? E ele é desigual em relação ao que somos, ao que temos e ao que nos achamos. Eu adulto em relação à criança, e aí vem toda essa reprodução dessa lógica, né, da desqualificação do outro por ser diferente. Por ser criança, por ser mulher, por ser da roça, por ser analfabeto, por ser negro, por ser imigrante, por morar do outro lado. Entendeu? Essa lógica, né, que a antropologia, inclusive, ajudou a criar, né, de fazer da diferença a desigualdade. Esse é o problema. Nessa relação, não há troca. Há uma relação de um que acha que sabe, um acha que não sabe, que manda. Então, é uma relação de poder. Esse sistema ele atende a uma lógica que é uma lógica econômica. Isso chama escola. Escola é uma coisa, educação é outra. Escolarização é meio, educação é um fim. Né? Educação é um fim. Aprender o outro e criar relações de pluralidade com mais gente. Né? E a questão, uma escola que não esteja, que não olhe o outro de forma desigual, ela consegue caminhar bem. Quando ela faz isso, ela não cumpre seu papel. O que aconteceu
que a gente percebeu, né, é que nós estávamos andando na contramão desse processo, porque a gente ia rompendo com todas essas lógicas que passaram a ser vistas como modelos de reprodução, né? Então, pensa o seguinte, vamos criar uma escola nova. A prefeitura, o Estado vai montar uma escola numa comunidade qualquer, numa cidade qualquer, num bairro qualquer. Então, o que é coisa que você vai ter nessa escola? Nada, só o nome. Você já sabe como é que ela já está pronta. As matérias, os professores, o curso, a carga horária, quem vai ter, quanto tempo vai ter de recreio, quanto vai ter isso, quantos livros, material, está tudo pronto. É uma transferência de um modelo que é reaplicado, sem nenhum questionamento se isso funciona ou não funciona, em todos os lados, de forma... Né? Porque isso atende ao modelo de uma caixa que atende ao modelo econômico. Ela não percebe se o outro precisa daquilo, se está no tempo disso. Né? E os professores da escola chegam lá e jogam seus conteúdos. E se os meninos não aprenderem, é o problema dos meninos. Né? Não é o problema da escola. A escola funcionou perfeitamente. Mas ela não importa com isso. Né? Ela existe per si, ela existe para atender ao modelo. Por isso ela se reproduz, só vai mudando de lugar e mudando de placa. Por isso que quando a gente faz essa crítica, né, que é um sistema que continua o mesmo desde o século XVI, né, e ela ainda tem uma estrutura, né, que ela é escalonada, né, ela tem serventes, imagina, né, ainda tem servos. Isso é da Idade Média, tem o vassalo e o servo, tem uma relação de servidão, é uma relação hierárquica, onde o poder se transmite, onde um determinado conteúdo passa. Né? Não importa. Esse modelo que não cumpre seu papel, ele é um fracasso porque é um processo de exclusão das pessoas, vai caindo tudo no funil e vai jogando para fora, né? E vai se perdendo meninos e jovens aí até se chegar com um final que a gente não sabe o quê, né? Se aqueles que cumpriram no final vão ser melhores ou não do que os outros. Nós não temos garantia nenhuma. Então, esse é o modelo que está aí. Está pronto. Agora, como é que se faz isso? Nós tínhamos que rompê-lo desde o princípio. Então, quando a gente fazia a primeira pedagogia, nós foi a pedagogia da roda. Tudo começa e termina numa roda. Uma roda significa, eu não tenho muro, eu não tenho cadeira, eu faço isso em qualquer lugar. E numa roda não tem dono, porque o dono da roda é o conhecimento que ela produz. Isso é uma ideia que está no centro. Mas eu tinha um princípio. Uma roda não pode fazer eleição, exclusão e seleção. Porque se eu fizer isso, eu tiro as pessoas. Eu não posso tirar as pessoas. Eu tenho que trazer todas as ideias e fazer com que todas as ideias sejam trabalhadas para construir consensos, aprendizagens coletivas. Quando você faz isso, você rompe com um jeito. Né? Depois, outra pergunta que eu me fiz, né? Quando nós respondemos que é possível sim fazer educação sem escola e é possível fazer isso debaixo do pé de manga, a pergunta é se os meninos e meninas aprendem tudo que eles precisam, no seu tempo, no seu ritmo, brincando, de forma alegre, prazerosa. Eu sei que existe muita coisa escrita, eu queria aprender fazendo. Eu juntei 120 meninos, de 7 a 17 anos, lá na barraquinha de São Geraldo, em Curvelo, uma grande roda, e falei para eles, meninada, vocês topam aprender tudo que vocês precisam e gostariam, brincando? Todos falaram, claro. E aí um gaiato falou assim, cadê o brinquedo para a gente brincar, cara? Eu falei, eu não tenho. Como é que a gente brinca sem brinquedo? Eu falei, essa é a questão. No dia em que nós não inventarmos mais, não conseguirmos mais inventar os próprios brinquedos, eu começo a comprá-los. Topam? Fizemos uma aposta. Eu refaço essa aposta há 35 anos. Eu não refaço a aposta, vai perder, né? Sou besta, mas não sou bobo. Eu nunca comprei nada. Por quê? Porque todo o material que a gente precisava para aprender as coisas, nós tínhamos jogado, desperdiçado pela sociedade, chama lixo. Né? Lixo vira sucata. Sucata é matéria-prima. Então, nós éramos transformadores, sem nenhum discurso ambientalista, reciclagem, reciclista, essa coisa, ecologista, nada disso. Era buscar o material para a gente e a gente transformá-los. E a gente começou a fazer isso. E criava de todo jeito, pensava uma coisa de tanto jeito que a gente podia criar.
Só que um dia eu mostrei uma prensa, um desenho de uma prensa de fazer queijo, uma roda, e os mineiros gostam muito disso. Tinha um menino chamado Robinho, 12 anos, falou assim: tio, eu sei fazer isso. Eu falei: sabe nada, Robinho? Eu sei. Eu falei: nada, você conversa fiado demais. Eu sei. Eu falei: por que você sabe? Eu falei: porque eu sei fazer caminhãozinho de madeira. Eu falei: e daí? Ele falou: e daí quem aprendeu a fazer caminhãozinho de madeira faz qualquer coisa de madeira. Porque é só colar, pregar e juntar de outro jeito, bobo. Presta atenção. E eu prestei, né? Porque a minha função é prestar atenção no outro. Aquele menino, naquele dia, me ensinou um princípio para o resto da vida. Nós não somos criadores de produtos, nós somos criadores de formas. De quantas maneiras diferentes e inovadoras eu posso. 2 pontos. Pronto. Você põe na frente a encrenca que você quer. Né? De quantas maneiras diferentes e inovadoras eu posso alfabetizar uma criança. Nós levantamos 62 maneiras diferentes e inovadoras. Por quê? Porque nem todo mundo aprende igual, do mesmo jeito, no mesmo tempo. Eu preciso de ver qual que é o melhor jeito para o menino aprender melhor, mais gostoso, mais fácil e pronto. E avançar de forma prazerosa. O que a gente aprendeu com isso? Que não existe possibilidade, se a gente não quiser, de deixar ninguém para trás. Nenhuma criança deveria ser deixada para trás ou analfabeta. Porque todas se alfabetizam e podem ser alfabetizadas bem. Qual que é o melhor jeito de fazer? Bom, você tem que procurar, né? Você tem que descobrir. Né? E descobrir com eles, para que eles sejam parte da solução. Quando você faz isso, você começa a fazer esse negócio, que uma tecnologia, chama MDI. De quantas maneiras diferentes e inovadoras eu posso tirar um jovem da linha de tiro. De quantas maneiras eu posso reduzir a mortalidade infantil neonatal no Maranhão. Ou eu posso acabar com o analfabetismo numa cidade como Araçuaí. Ou de quantas maneiras diferentes e inovadoras eu posso construir um centro de excelência em educação do campo lá em Buriticupu, no Maranhão, um centro de excelência em primeira infância em São Paulo, ou uma cidade educativa no Vale do Jequitinhonha. Ou seja, você vai botando o tamanho da sua encrenca, do que você vai usar, mas você busca caminhos alternativos a partir de juntar as pessoas na construção das melhores soluções. Então, essa foi a grande situação. Né? Quer dizer, é possível a gente fazer isso. Né? João, olha só, na maioria das vezes, os locais das intervenções sociais, eles são escolhidos pelos governos e também pelas organizações sociais, levando em consideração o Índice de Desenvolvimento Humano, o IDH. Bom, eu quero saber o que você pensa disso. Isso é feito para não resolver. Né? Primeira coisa. Pode ter muito boa intenção, mas não é para resolver. Por uma razão muito simples. Né? Se você observar que praticamente todas as instituições sociais, as universidades, centros de estudos, né, que construíram projetos sociais da década de 70 para cá, todos eles tinham praticamente o mesmo enunciado. O que nós queremos? Melhorar a qualidade de vida das populações carentes lá do Nordeste do Brasil. Né? Promover o desenvolvimento da população carente, vulnerável do Vale do Jequitinhonha. Quer dizer, significa que o outro, você olha o outro como indigente, incapaz, vulnerável, situação de risco, ameaça, carente. Então, nós ficamos mestres, doutores em medir carência. Né? E medir carência, né, sempre dos outros. Né? Claro. Né? E aí você mede, você tem critérios para olhar do ponto de vista da renda, da expectativa de vida, da saúde, da educação. Criou-se o IDH. Né? Quando você usa esse como critério, e ele é um critério para a construção de políticas de Estado, políticas públicas, é como você olhar para um copo com água. Né? Quando você tem um copo com água, e esse aqui não dá para ver, né? Mas tem água pouquinho, só aqui, ó, né? Ou pela metade e tal, você pode falar se ele está meio cheio ou meio vazio. Quando a gente olha para uma comunidade, né, pelo IDH,
você não olha para o que tem, você olha para o que falta, porque você mede carência. Então, quando você mede carência, você mede o lado vazio das pessoas. Como você não quer saber, não te interessa o que tem naquele lugar, você tem que levar para o outro aquilo que você acha que ele precisa. Aí, está precisando de educação, então leva a escola para lá. Aí não funciona. Ele está precisando de saúde, aí leva o hospital. Entendeu? Como se o hospital fosse sinônimo de saúde. Não, é sinônimo de doença. Entendeu? Você vai lá para cuidar da doença, você não vai cuidar da saúde. Né? Então, você está levando escola como isso fosse a solução. Não é, porque não funciona. Você pode botar tantas escolas lá que isso não resolve. Né? Se continuar do mesmo jeito, que é uma transferência do modelo. Então, esse que vem de fora para dentro não se mistura ao que tem. O que tem aqui dentro, que resiste, que é resiliente, não é IDH, é IPDH. Qual que é o índice de potencial de desenvolvimento humano que existe em qualquer comunidade? Por mais miserável, pobre que ela seja, ela tem uma capacidade. E aí que é essa leitura, né, do IPDH, é ligar essa capacidade que o outro tem. Se você aprende isso aqui, você vai aprender 4 coisas. Qual que é a capacidade que está instalada num lugar, numa comunidade, de acolhimento, de convivência, de aprendizado e de oportunidade. Porque em todo lugar você tem uma capacidade de acolhimento, ou seja, como é que as pessoas se acolhem, geram colos, afetos, cuidados. Convivência, de viver com o outro, não contra. Né? Conviver com o diferente, né? Sem transformá-lo em desigual. A capacidade de aprendizagem, né? Dos fazeres, dos saberes e dos quereres. É cultura. Né? E a capacidade de criar oportunidades para que as pessoas façam escolhas. Né? Quantas oportunidades eu preciso de criar para que as pessoas façam melhores escolhas. Se você olhar esse lado cheio do copo, mas o cheio pode ser isso aqui, esse é o 100% quem tem, né? Acolhimento, convivência, aprendizado, oportunidade. Se você pegar, botar um C cedilha, vai virar a palavra ação, né? Com as iniciais disso aí. Olhar pelo lado luminoso. Aí muda a figura, porque toda transformação é de dentro para fora. De fora para dentro é reformismo. Se você quer transformar, é lá dentro. Tem que aprender o outro para que ele possa puxar, construir e atrair o que precisa para ele no ritmo dele. Quando você olha para isso aqui, muda de figura. Né? Então, é por isso que eu fui trabalhar no Maranhão há 15 anos atrás com um desafio. Né? O Maranhão, se fosse um país, seria o 3º pior país do mundo em mortalidade infantil do Natal. Né? Era quase um genocídio. Nós pegamos dos 36 municípios com piores indicadores de mortalidade infantil, nós pegamos 17. Estavam na frente. Os que estavam nessa situação de maior carência de mortalidade infantil, que afetava lá o tal do seu DH. Né? Ali precipitava insolúvel. Primeiro que nós fomos fazer um projeto que não tinha gente da saúde. Naquela época não tinha isso lá. E os que tinha lá eu dispensei, porque eles não entendiam de saúde, eles entendiam de doença. O que eu precisava? Que a comunidade pudesse aprender a se olhar do ponto de vista saudável e para juntos construir. Então, nós fizemos o que nós fazemos, é formar um time. Né? Eram 17 cidades, eu tinha 2 pessoas da área da saúde, foram formadas, então eu tinha um time de 34, cada cidade eles tinham que chamar mais 10, então, para formar um time, que tinha um compromisso, preservar a vida e a ética, vale tudo para salvar menino. Nós não podemos deixar morrer menino, eles têm que nascer para poder sofrer, para viver, para ter dor de barriga, para querer casar e tal, mas tem que nascer, pois não estão nascendo, eles estão morrendo antes, né? Do primeiro mês, que era a fatalidade. E é isso. E aí a ideia, aonde que eu fui buscar? Eu fui buscar lá em Moçambique, né? Convocar a aldeia. O que você sabe fazer? O que você pode fazer para que esse neném nasça? Então, nós começamos a acompanhar todas as gestantes, né? Os neném na barriga das mães e eles sendo adotados, não só pelas mães, adotados pela comunidade, né? Para que todos se sentissem parte daquela família. E depois acompanhá-la todo o pré-natal, acompanhá-la no parto, na primeira semana e até o 27º dia em casa. E depois entrar no ano normal, onde aí
isso aí, esses indicadores melhoravam, né? Mas foi um movimento, né, que nós trabalhamos há alguns anos, nós envolvemos mais de 9.000 pessoas. Essas 9.000 pessoas, o nome delas está gravado no livro, chama-se Cuidando do Futuro, né? Onde elas entraram com a sua contribuição, né? Mas o que a gente fez? Foi buscar o que cada um podia ter de melhor para cuidar disso, né? A mesma coisa nós fizemos em Araçuaí, no Vale do Jequitinhonha, em 2013, né? Porque eu tinha os indicadores do CIMAV, tá lá, que é 2013, 2014, Sistema Mineiro de Avaliação de Aprendizado, dos meninos e meninas que estudaram durante 8 anos nas escolas públicas de Araçuaí, do estado e do município, só 3,3% conseguiram o grau de suficiência. Significa, se você olhar o outro lado do gráfico, que 96,7% eram insuficientes, 60% do estado crítico. Isso é a falência do modelo. Você imagina uma empresa que não deu 3% de lucro, não, em 8 anos, deu 96% de prejuízo. Sabe? Tinha que fechar, pô. Fechar, né? Tinha que se denunciar todo mundo. Mas não vai acontecer nada porque é um sistema educacional que se reproduz. Então, nós entramos naquele momento, né? E juntamos 50 pessoas, 35 mulheres e 15 jovens, e fizemos exatamente isso. Nós vamos bater de porta em porta, convocando as pessoas. O que você pode fazer para tirar o menino do analfabetismo? O que vale? Vale tudo. Vale tudo. É ético? Vale tudo. Pronto. Nós gastamos 2 anos para tirar os meninos todos. Não ficou um para trás, né? E de forma alegre, prazerosa, gostosa, festiva. Não é castigo, não. Era, né? Era envolvimento prazeroso, né? Quando nós saímos desse lugar que chamava UTI educacional, que é tirar da morte cívica, nós começamos a construir, saímos do autodesprezo, começamos a construir autoestima. E agora? Bom, agora nós, para não ficar rodeando, né, a UTI, nós temos que criar uma vida saudável. É uma cidade educativa. E aí nós começamos a olhar que aquela cidade, todos os espaços públicos e privados eram espaços educativos e todos educadores, e que a gente podia convocar todo mundo. E aí nós botamos desafio nesse negócio, né? Que era segurar os meninos que estavam lá e não perder mais nenhum o corte de cana, né? Então, era um programa chamado Meu Lugar é Aqui. O melhor lugar do mundo é onde a gente vive. Cuidar do presente e do presente. E o outro era cuidar do futuro, cuidando dos tataranetos, dos que virão. Como é que a gente olha isso para um lugar saudável, né? Esse é o nosso território. Essa seria a nossa aldeia, né? Então, mas ele foi baseado no IPDH, no lado luminoso. Então, eu nunca mais, né? A mim não interessa nem um pouco o cara me mostrar qual que é o IDH, o grau de fragilidade, uma comunidade, que tem uma quantidade de gente assim, as estatísticas mostram. Eu falei, interessa a quem? Né? Algum sociólogo que está precisando escrever alguma tese para falar escala, interessa, né? Ou estatístico. Mas para educador, não, interessa o lado cheio, né? E o lado cheio? O que tem? Sabe? Só que esse lado, as pessoas não vão atrás dele, né? Porque não interessa quem medir o lado luminoso de uma comunidade, se ele não interessa a ser usado. Por isso que as políticas públicas baseadas em IDH não são transformadoras. Elas, no máximo, são reformistas, né? E cumprem um papel muito limitado nessa situação. Uma das questões que me incomoda como educador também é isso, né? A questão de a gente, de certa forma, reconhecer os outros pelos nãos, né? Ele não consegue, ele não sabe, ele não é capaz, ele não dá conta, né? Como se as pessoas só fossem isso, né? Que elas não pudessem entregar outras coisas, né? Que elas não tivessem os seus saberes fazeres, como o Paulo Freire fala, né? Que isso não fosse, que elas não pudessem contribuir. Então, é uma lógica que me incomoda muito enquanto educador também, né? Essa lógica de entregar pronto, essa lógica de a gente não conseguir, de certa forma, contribuir com aquilo que é dele, né? De um processo educativo que não é endógeno, né? Que é sempre de fora para dentro, não de dentro para fora. Então, isso é muito relevante na sua experiência como educador. Eu acho muito bacana, né? E tem uma situação também que me incomoda também, e eu sempre tento seguir enquanto educador, enquanto pessoa, que é não deixar ninguém de fora, né? Não perder ninguém.
Isso eu acho sensacional. Né? Como é que a gente faz para não perder ninguém? É como se a gente tivesse, a vida das pessoas não tivesse menor importância, né? É como se ela virasse número, como se a gente olhasse hoje no Jornal Nacional, morreram 40 mil. Né? E esses 40 mil não importam absolutamente nada se essas pessoas não forem SUS. Né? É tão importante a gente poder esperar de um, né? Salvar um, conseguir o seu vizinho, conseguir, né, tirar alguém dali daquela situação, ajudar, contribuir. Né? Então, eu acho fantástica a sua experiência nesse sentido. Eu tive o prazer também de passar os dias em Curvelo, né, uns mais de 10 anos atrás, quase 20 anos atrás, e participar dessas rodas, e saber qual é a importância dessa roda. Isso me fortaleceu muito como educador, como pessoa, como pai, né? Saber dessa pedagogia da roda, que tem que entender o outro, que o outro pode ser do mesmo tamanho que você, ou maior que você, e que você tem que aprender com aquilo que ele traz. Né? Isso aí que você fala, eu acho, nesse momento, né, que nós estamos ocasionados, nós temos várias pandemias à nossa volta, né? Uma pandemia ambiental, tem uma pandemia política, tem uma pandemia sanitária, né? Mas essa pandemia que nos colocou dentro de casa, dessa pausa, e a natureza nos forçou, né, a botar o pé no freio e recolher-se e tal, etc. Essa é uma das lições, né? Que algumas coisas que estavam adormecidas, que eram adjetivos pouco usados ou usados ocasionalmente, que era empatia, solidariedade, altruísmo, cuidado, não é? Importância, elas passaram a ser substantivas. Né? A gente tem que praticar. E alguma coisa assim que a gente vai mudando, inclusive a linguagem. Né? Nós fomos, não sei, nossos pais falavam assim, menino, né? Vai se meter na vida dos outros, não. Né? Fica quieto, vai se meter na. Né? Cuidar da vida alheia, vai, né? Não se mexe. Hoje nós precisamos de cuidar da vida alheia, sim. Nós temos que cuidar do nosso vizinho, entendeu? Como ele cuida da gente, porque é importante que as pessoas se cuidem dos outros, independente se a gente se conhece. Né? O alheio deixou de ser indiferente. Né? E essa é a grande questão, né, do que a gente chama, que hoje está, né, forte, que a gente chama da compaixão. Né? A diferença, o contrário de compaixão, é a indiferença. E nós vivíamos no mundo da indiferença, o outro é diferente, né? É um ser quase que invisível, né? Porque não caía dentro da nossa lógica de exclusão e de selecionar aquilo que nos interessa nesse modelo maluco. E hoje nós precisamos, né, do outro, porque senão a gente não consegue. Então, essa coisa, eu acho que a gente precisa tirar a lição disso e de trazer, né? Isso não nasceu agora, isso vem com a gente. E nós vamos buscar no fundo do baú, né, dos nossos sentimentos, da nossa humanidade, esses valores, né, para colocá-los em disponibilidade para todo mundo, colocar esse melhor para não cuidar. Para exatamente combater isso. Né? Porque não podemos perder ninguém, não podemos deixar ninguém de fora. Como é que a gente faz isso? Como é que a gente toma isso como desafio? Essa devia ser, do ponto de vista da educação, né, a meta, né, a bandeira de toda e qualquer escola. Não. Dos meninos e meninas que passarem por aqui, sentar nas cadeiras, nós não vamos perder nenhum. Pronto. Se uma escola fizesse isso, menino, né, ela seria completamente diferente. Né? Porque os educadores iam tirar água de pedra para poder garantir que os meninos vão. Né? Mas quando você coloca isso, é um desafio. Esse foi a questão que nós nos fizemos há 22 anos em Araçuaí. Eu fui para lá, convidado pela Natura Cosméticos, né? Era para implantar um projeto exitoso, que era Educação pelo Brinquedo, Ser Criança, que tinha ganho todos os prêmios nacionais e internacionais naqueles anos, era reconhecidíssimo. Tal, e eles queriam um projeto para atender a vida de 100 meninos lá. Bacana. Né?
Eu já sabia como é que fazia, formar educadores, levar e tal. O modelo estava pronto. Era uma reprodução, né? Eu ia ver semelhante a uma escola, né? Eu ia levar meu projeto. Só que com 6 meses, nós estávamos lá, numa roda, um menino chamado Bué, 17 anos, falou assim: Tião, eu adoro isso aqui, coisa boa. Pena que ano que vem eu tenho que ir embora. Eu falei: por quê? Porque eu vou fazer 18 anos. Eu falei: mas você pode ficar aqui até os dentes cair, ué, ninguém vai tirar daqui, não. Eu falei: não, minha mãe disse que meu tempo já termina ano que vem, porque eu aprendi tudo que eu já precisava, porque ano que vem eu tenho que ir embora. Eu falei: para onde você vai, cara? Ele falou: para o corte. Que corte? O corte de cana. O que você vai fazer lá, ué? Eu falei: eu vou fazer o que todo mundo faz, cara. Né? Meu pai já foi, meus irmãos já foram, meus primos estão lá, etc, etc, etc. Né? E aí eu achei aquilo, levei um susto. Né? Todo mundo aqui vai para lá. Eu fui lá na Pastoral do Imigrante, eles falaram: só de Araçuaí esse ano saíram 7.000 e tantos homens, jovens, que foram para o Corte de Cana. Da região são quase 80.000 pessoas. Eu falei: isso deve ser uma maravilha, e Corte de Cana deve ser um paraíso. Eu fui lá, né? Interior de São Paulo, região de Ribeirão Preto. Né? Cheguei lá, não é um paraíso. Um indivíduo, para ganhar um salário mínimo naquela oportunidade, tinha que cortar 14 toneladas por dia. Era um caminhão de cana. Mas o usineiro é um cara bacana. Ele falou: se você cortar 20 toneladas, eu te dou 2% de aumento. E o cara topava. Eu conversava com ele: mas, cara, você não está aguentando isso? Você vai pedir, vai topar uma meta maior? Ele falou assim: por que você veio para cá? Ele falou: eu vim para cá porque na minha região não chove, é seco, não tem trabalho, na zona rural não tem nada, a gente vive na seca, então passa fome. E eu vim para cá. Mas por que aqui? Porque aqui eu recebo no final de semana. Então, o que eu trabalho de segunda a sexta, eu recebo no sábado. Se minha patroa precisar de dinheiro, eu posso mandar um dinheirinho para ela. Era a única alternativa, era um fatalismo que fazia gerações e gerações de pessoas que vinham. Essa é uma parte do filme. Outra parte do filme que não aparece, né, era um buraco, um gap que ficava na região de mulheres, né, 9 meses sem o marido, sem a presença masculina do pai, sem a referência masculina, homossexualismo, abuso sexual, alcoolismo, um buraco, um gap. Essa parte não se leva em consideração. Então eu voltei, sentei com os educadores, falei: só faz sentido a gente fizer esse projeto, não porque educação pelo brinquedo, ensinar que, né, pode aprender brincando, bacana. Isso a gente já sabe. Como é que a gente faz que os meninos e meninas que entrarem aqui nessa brincadeira, sentarem nessa roda, nós não vamos perder nenhum por corte de cana. Topam. Esse é o nosso desafio enquanto educadores. E nós topamos, né? E fizemos um pacto. Esse pacto tem 22 anos. E eu quero confessar para vocês que nesses 22 anos nós nunca perdemos nenhum menino por corte de cana. Mas já perdi uns 15. Tá, Ricardo? Uns 15. 10 para Bituca, para a Universidade de Música Popular Brasileira aqui em Barbacena. Então aí, né? Passaram por aí. E 5 para o Balé Bolshoi, né? Lá em Joinville. O Clóvis Rossi escreveu uma crônica na época. Assim: você está perdendo os meninos para o futuro. Eu perguntei para ele: Clóvis, pode? Ele falou: pode. Nós não podemos perder os meninos, é para o atraso. Eu falei: então eu quero perder para o futuro, bicho. Não. O que é construir futuros possíveis? Então, esses meninos, a partir deles, nós mudamos radicalmente. Não era mais um projeto. Passou por um programa que avançou e virou uma plataforma, uma causa. Como é que eu garanto as condições de vida para ninguém ter que ir para o corte de cana? Para isso, tinha que criar as condições de vida boas para esses jovens lá na região. Por isso, você entende que se é para Araçuaí, que o Guilherme conhece, né? É a única cidade do Vale do Jequitinhonha que tem um cinema de verdade, tela plana, 35 milímetros, né? Chama Cinema Minas de Araçuaí. Né? É que teve um empório solidário, que foi referência, ganhou prêmio do Banco do Brasil e tal, e serviu de modelo para a campanha do Betim, que foi criado pelos meninos de Araçuaí. Né? É que tem hoje uma fábrica de árvores, meninos de Araçuaí. A Fama, né? Que está recuperando todo o Rio Araçuaí.
sabe? Que tem hoje um projeto disso tudo, né? Onde os jovens estão aprendendo, né? Tecnologia. Não, eles estão criando uma fábrica de software. Né? Não tem as fábricas de software no Vale do Silício, né? Na Califórnia. Vale por vale, eu sou mais o meu. Entendeu? Nós estamos fazendo o Vale de Jequitinhonha. Qual é o problema? Entendeu? Algum lugar. Então, como é que é isso? Né? Hoje eles têm um cinema. Hoje, então, se vocês, por exemplo, tiver a oportunidade, a TV Minas, todos os domingos, a partir do meio-dia e meio desse domingo próximo, até o final do ano, vai passar as matérias, as reportagens feitas pelo Cinema dos Meninos, né? de Araçuaí, né? Que fizeram matérias sobre eles, a realidade deles, no Vale de Jequitinhonha. Quer dizer, eles estão ocupando os espaços, estão se formando e criando as alternativas, oportunidades, para que eles possam ser mais efetivos. Não é? Então, chama o canal sempre, né? Que é o trabalho deles. Então, essa é uma lógica, entendeu? Que a educação te permite a você juntar as pessoas e construir mundos possíveis, né? Possíveis, reais e tal, e que agrega, e sem perder ninguém. E hoje, 20 anos depois, né, o desafio é outro. Eu já não perco menino e jovem por código. Eu estou trazendo de volta, os que foram. Por quê? Porque aí a lógica é outra. Por que você foi? Não era por causa da grana? Né? A parte mais sensível do corpo humano chama bolso. Né? Você sabe disso. Né? Então, você vai para lá para ganhar um salário, eu te garanto aqui. Aonde? Na sua casa, no seu quintal. Porque você veio aprender permacultura conosco aqui, que você vai plantar. Então, tem comunidades em Araçuaí, lá nas Cruzinhas, né, que nós trouxemos todos os homens. Entendeu? Mas estabelecemos com eles algumas coisas. No seu quintal, você vai plantar 13 pés de café. Com 3 pés, você vai tomar café orgânico bacana. Os outros 10 você vende aí na feira. Um saco de café de 50 quilos custa 300 pratas aqui, cara. Com 4 sacos de café, você ganhou mais do salário. Só que você vai aprender a plantar café, abacaxi, urucum, um monte de coisa junto, porque nós não somos monocultura. E com um cara que corta 14 toneladas, imagina se é a força que os caras não têm de fazer isso no quintal da casa dele. Claro. Depois eles juntaram, arranjaram uma terra e produzem 2.000 pés de café. Falaram, estou fora. Vocês agora viraram microempresário, médio empresário. Ou seja, pronto, voltaram, criaram dignidade. Entendeu? Mas o que a gente precisou? Trazê-los para aprender, né, uma coisa que já dominavam. Então, esse exercício, não é, de olhar o outro que é fundamental. Não é? Isso nos estimula cada vez mais a estar inventando, né, buscando, né, estendendo o sarrafo, entendeu? Aumentando o sarrafo, estendendo os limites do possível. Né? Tião, olha só, a gente até contou muita história, muitas belas histórias, mas a gente sabe também que a gente está vivendo agora um momento bastante difícil. Não é? A gente escuta muita coisa triste, mas eu queria saber o seguinte, eu queria, até como última pergunta desse nosso bate-papo, depois dessa pandemia, né, muita gente fala que nós vamos ter aí uma terra devastada, as desigualdades vão ficar muito mais claras, muito mais assim, colocadas, né, de uma forma muito forte, mas como é que você enxerga e quais são, na verdade, as suas perspectivas para o futuro? Olha, eu acho que a gente tem que tirar lições dessa situação. Né? Seria um desperdício de tempo, de tudo, se nós saíssemos, né, desse isolamento, voltássemos para uma vida para fazer mais do mesmo. Sabe? Significa que a gente não aprendeu coisa nenhuma. Entendeu? Coisa nenhuma. E aí, vai ser pior. Vai ser pior. Né? Mas como eu acho que a gente amadureceu enquanto humanidade, né? E a gente pôde praticar a solidariedade, a empatia, esse cuidado
com o outro, com o ambiente. Eu acho que existe uma mentalidade que favorece a gente repensar essas coisas, né? Existe muita gente, muita instituição que hoje, né, em muitos países, que estão trabalhando fundamentalmente, né, para te garantir, né, que isso não se tenha, chama, né, um novo normal que seja igual ao que era. Entendeu? Eu acredito nisso, né? Eu acredito que a gente tem que aproveitar essa situação e dar escala e complexidade a esses novos trabalhos. A gente aprendeu que as tecnologias têm um papel importante, fundamental, né? Que são as TICs, né? As tecnologias de informação e comunicação. Mas a gente aprendeu também que até então, o que nós tínhamos de TICs, né, era tique nervoso, né? Todo mundo tinha tique demais, né? Muita tique. E hoje, nós só faz se as TICs se transformam em TACs. Para cada tecnologia de informação e comunicação, tem que gerar uma tecnologia de aprendizado e convivência. Porque o tempo e o mundo é tic-tac. Então, como é que as pessoas vão se apropriando disso e vão incorporando isso? Eu acho que a experiência individual de cada um, né, nos seus territórios, ela vai favorecer uma mudança nas relações. Já estava avançando isso, já estávamos, né? Eu trabalho há algum tempo em São Paulo, na periferia de São Paulo. As pessoas falavam: seu projeto é ótimo, mas só bom, só lá no interior, cidade pequena, lá no... Não, fui trabalhar em São Paulo, na periferia da cidade grande, com toda a complexidade que tem, e nós percebemos que as questões lá são tão semelhantes como em qualquer parte do mundo. E que a gente precisava, por exemplo, convocar essas pessoas desses lugares para cuidar-se. Então, o que a gente fez lá em Vargem Grande, na região de Parelheiros, primeiro, né, foi pensar em ruas adotadas. Ruas adotadas, como é que as pessoas adotam uns aos outros para que a gente cuidasse daquele espaço, né? De respeito, de lazer, sem lixo, de cuidado, etc, etc. Sabe? De afetos, né? Pedagogias do abraço. Depois nós começamos a perceber que a gente podia ampliar essas ruas e bairros abraçados. E depois nós percebemos que nós podíamos criar lá um centro de excelência e cuidados da primeira infância. E depois nós podíamos fazer um monte de outras coisas. E essas coisas estão mudando significativamente uma região, né? Porque tem um efeito também muito imediato, as pessoas estão precisando encontrar caminhos urgentes, né, para as suas demandas. Então, eu acredito nisso. Acredito, eu acho que a gente tem que sair melhor, né? Tem que buscar. Não dá para voltar. A gente aprendeu que a gente precisa de muito poucas coisas para poder viver bem, que a gente precisa, mas tem coisas que a gente não consegue viver sem, são os afetos, e que a gente tem que aprender a valorizar muito mais essa vida, né? Eu acho que a Carta da Terra está retomando um papel importante, um significado importante. Existe hoje um movimento de algumas lideranças que merecem respeito no mundo, que estão conduzindo um novo paradigma, né? Eu acredito. Não é, infelizmente, o nosso caso, né? Que nós, infelizmente, ainda temos à nossa frente gente que não entendeu bolhufas desse negócio, muito pelo contrário. Nós estamos na contramão de todo esse processo, né? Mas que hoje é um exemplo, né? E é claro que esses exemplos ficam, né? Com certeza ninguém vai esquecer o exemplo da Nova Zelândia, né? De como que ela se cuidou e fez para garantir, para não perder ninguém, e como é que ela fez, né? E cuidou e tratou com cuidado cada uma das pequenas perdas, das poucas perdas que teve, tratou aquilo com maior dignidade. Como é que exemplos de solidariedade se fizeram no mundo? Então, eu acredito nisso, né? Acredito que a gente tem um papel fundamental nesse aspecto, que a educação tem que ser diferente, e eu acredito também que as formações, né, precisam necessariamente de ser feitas de uma outra perspectiva, né? Agora, a gente tem um caso nesse país, nós vivemos uma tríplice pandemia, né?
Nós vamos terminar uma pandemia sanitária e nós temos 2 pandemias depois que têm que ser resolvidas. Uma que é ambiental, né, do descuido do que estão querendo fazer, e a outra é política. Não é um pandemônio, é uma pandemia e aí tal. Infelizmente, as vacinas, não tem uma vacina, né? A gente só tinha um instrumento que chamava voto, né? E não era vacina. E, infelizmente, não vão ter que usar talvez outros recursos antes dos votos para poder sair dessa. Mas isso é um preço que esse país está pagando, né? por essa opção. Agora, ela não pode servir de referência no restante. Nós estamos falando de um outro lado. E da minha perspectiva, eu aprendi, né, que nós, educadores, e nós, no CPCD, fazemos políticas públicas, né, que são não governamentais. E que nós, sociedade civil, temos que fazer políticas públicas. Né, porque nós somos seres políticos. Portanto, nossa política tem que ser em benefício do bem comum. E como é que a gente faz isso? Do nosso jeito, do nosso ritmo. Né? Nós não precisamos de outros tipos de instituições, que sejam fundamentalmente comunitárias, que tenham essa base na aldeia para poder fazer isso. Né? É isso que eu quero crer, né? E jogar minhas energias, né, as minhas fichas nessa construção. Claro. Olha, Tião, realmente eu gostaria muito de agradecer a você pela disponibilidade, o carinho de nos atender, inclusive, agradecer ao Gilbert pela parceria de sempre e também a cada pessoa que nos assiste. Espero realmente que tenham gostado e o canal Barbacena Online, você sabe, né? Aqui tem conteúdo de qualidade. Se você gostou, dê um like aí na nossa página e também se inscreva em nosso canal para receber notificações de nossas próximas publicações. Muito obrigado.